Olá, graça e paz, tudo bem com você? Me diz uma coisa, qual a sua disposição em contemplar Deus? O profeta Isaías descreve em seu livro uma visão extraordinária e impactante de Deus. Está escrito assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós usamos esse texto na nossa aula anterior. E as escrituras falam aqui de serafins em volta do trono. A palavra serafim significa aquele que queima. O fato que nem precisamos discutir aqui é o que eles estavam fazendo ali. Eles estavam proclamando a santidade de Deus. E isso aconteceu cerca de 700 anos antes de Cristo. Agora vamos observar outro episódio das Escrituras acrescentando a informação de que isso aconteceu quase 100 anos depois de Cristo. Ou seja, nós temos um intervalo de 700 com 100 de 800 anos de diferença entre o episódio bíblico de Isaías e o que vem a seguir na visão do apóstolo João lá no Apocalipse. Repare se você percebe as similaridades, as semelhanças. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão e o segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando. Olha o que eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Queridos, em primeiro lugar, nós temos Deus no trono. Em segundo, nós temos seres celestiais proclamando o mesmo coro ouvido por Isaías: Santo, Santo, Santo. Em terceiro, nós temos aqui que reconhecer que eles estavam numa atividade contínua, ininterrupta, sem parar, porque está escrito que não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Uau! Ou seja, se no livro de Isaías não dá para ter certeza de quanto tempo estava por detrás, não é? Por trás daquela cena de adoração, em Apocalipse nós encontramos isso com clareza. Em quarto e último lugar, eu quero dizer para você que nós temos a contemplação. Enquanto no livro de Isaías isso não está tão claro, uma vez que os serafins cobriam o rosto, no Apocalipse nós lemos que os seres viventes estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Ou seja, se nós estivéssemos naquela posição dos seres, à volta do trono, proclamando noite e dia sem parar a santidade de Deus, quanto tempo nós aguentaríamos? Pensar nisso é chocante, porque só entre a visão de Isaías e a de João são quase 800 anos. Mas a Bíblia não diz quando isso começou. E certamente me parece que nossos dias ainda não terminou. A única coisa que não deixaria esses seres celestiais cansados, entediados, não é? A gente talvez entediado no lugar deles, é se em vez de apenas repetir algo decorado, se eles estivessem sendo alimentados por algo enquanto eles faziam aquilo. Sim, é disso que esse texto fala. Trata-se de contemplar a beleza de Deus e reconhecer que Ele é um ser inesgotável. Era disso que Davi falava ao mencionar que queria contemplar a sua formosura. Os seres viventes também eram cheios de olhos. E isso não fala só do fato de que há muita beleza divina para poucos olhos. Eu penso que só 2 olhos como temos não são suficientes para contemplar tamanha beleza. Mas também fala de foco e da busca sem distração. Nós gostamos muito de espiritualizar tudo,
Mas existem coisas que são práticas, queridos. Para elas não existem fórmulas ou palavras mágicas. Não existem métodos didáticos ou até mesmo cursos à distância. Não existe alternativa senão essa busca de forma diligente, dia após dia, rumo ao propósito. A vida no Espírito ela é construída diariamente. Encontros com Deus não podem ser feitos em nossos quartos ou escritórios a portas fechadas apenas algumas vezes, debaixo de uma árvore, num parque tranquilo, na praia durante um dia frio de inverno, mas esses encontros precisam ser diários, não são encontros ocasionais. Então, quando estou sozinho com Deus, eu posso falar com Ele de forma íntima. Eu não preciso selecionar, escolher as palavras para me expressar. Eu não preciso ficar pensando em como a minha imagem vai ficar diante de Deus ao falar com Ele, ou sobre a minha irritabilidade no trânsito, ou a dificuldade que às vezes sinto em acreditar nas promessas, ou a dificuldade que já senti de ter um amor sincero por Ele. Eu tenho aprendido que, como em qualquer outro relacionamento profundo, a sinceridade, a transparência, elas são essenciais. Nós sabemos que Deus ele conhece o mais profundo do nosso ser, todos os pensamentos, pecados, desejos, vontades, temores, dúvidas, sonhos. Porém, quando procuramos nos fazer conhecidos dele, ele também trata de fazer-se conhecido a nós. Pessoas íntimas, realmente íntimas de Deus, são dia após dia transformados em sua presença. Elas passam tanto tempo conversando, compartilhando o seu coração, da mente de Deus, do Espírito de Deus, da vida de Deus, que acabam ficando cada vez mais parecidas com Ele. Como disse certa vez Bill Hybels em seu livro chamado Ocupados Demais para Deixar de Orar, ele diz assim: analisando sob qualquer prisma o componente mais importante do cristianismo autêntico, ele diz que é o tempo. Ele diz não o tempo que sobra, não o tempo jogado fora, mas o tempo com qualidade. E ele fala disso, tempo para contemplação, tempo para meditação e para reflexão, sem pressa e sem interrupção. Quanto tempo você tem dedicado ao seu relacionamento com Deus a fim de contemplá-lo? Um tempo que não é para mais ninguém, mas para vocês dois. A desculpa mais frequente daqueles que não têm vida de oração, ela é que passa o tempo todo em espírito de oração. Só que isso não convence, isso não satisfaz. Então, estar em espírito de oração, ou melhor, orando em seu espírito o tempo todo, é muito importante. Não existe uma saída alternativa ou um método super dinâmico para a obtenção da intimidade com Deus ou do enchimento do Espírito de Deus. Alguma coisa boa vai precisar ser deixada de lado. Alguns convites de amigos para passeios atraentes precisarão ser rejeitados. Talvez algumas horas de sono precisarão ser abdicadas. Tudo para se ter tempo de qualidade com Deus. Quando dedicamos tempo para estar com Deus, para conversar com Ele, para ouvi-lo, para senti-lo, para conhecê-lo, nós somos transformados ainda ali, naquele momento, na sua presença. Então, algo novo de Deus entra em nossas vidas nestes momentos, toca o nosso caráter e nos aproximamos cada vez mais do nosso alvo, que tanto dizemos aqui, sermos semelhantes a Jesus. Se você é casado, sabe o quanto o tempo nos torna parecido com nossos cônjuges. Num belo dia você está numa roda de amigos e alguém faz algum comentário, os dois rapidamente se entreolham e percebe que um sabe exatamente o que é que o outro está pensando. Você não consegue perceber quando essa conexão foi criada, quando ela foi gerada com seu cônjuge, porque ela é construída aos poucos. Então a unidade ela nasce da intimidade e essa é gerada quando se dedica tempo um ao outro. Com Deus, querido, não é diferente. A Bíblia diz do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Que Ele nos encontre dispostos a gastar tempo com Ele, em contemplação, diariamente, todos os dias.
Deus te abençoe.